Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra esse dogma de fé da Imaculada Conceição, que não está escrito na Bíblia, mas para nós católicos, a Bíblia nasceu antes ou depois da igreja? O Novo Testamento principalmente depois, né? A autoridade dada a Cristo foi a igreja. Cristo não escreveu nada. Nada. Aliás, escreveu. O que é que ele escreveu? Na areia, né? Com a pecadora. Mas não tem ninguém testemunhando o que é que ele escreveu. A única coisa que ele escreveu e deixou é na pecadora lá alguma coisa sobre a areia. Ou seja, existe uma autoridade da igreja. Aquilo que ligares no céu, ligarei na terra, ligarei no céu. E aquilo que desligares na terra, desligarei no céu. Essa autoridade foi dada a Pedro sozinho e aos apóstolos, para mostrar que existe o colégio episcopal e o Papa. Ok? Tanto é que existem vários evangelhos, não só os 4. Existe evangelho segundo Pedro, evangelho segundo Judas. Mas por que não estão na nossa Bíblia? Porque a igreja, com a autoridade dada por Cristo, que é pelo Espírito Santo, declarou como inspirados só 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Estão acompanhando, né? Ora, se a igreja tem a autoridade para escolher quais são os livros inspirados ou não, é claro que ela tem autoridade para declarar dogmas, mesmo que não estejam explicitamente ali. Não quer dizer que não esteja de forma nenhuma. O dogma da Imaculada Conceição tem vários textos que a gente pode tirar conclusão. Por exemplo, essa saudação do anjo, cheia de graça, em grego, tem várias conotações. Chama kehiratomenen, quer dizer, toda graça, cheia de graça, não tem nada que não seja graça. Ora, se tudo é graça, não pode ter pecado. Concordam? Outra coisa, Maria é a nova Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando vocês forem ler lá, ela foi feita de metais nobres por dentro e por fora. Ela não podia ter nada que fosse corrompido. Como Maria é a nova Arca da Aliança, ela não pode ter nada que se corrompa. Que salmo que vocês leram hoje na hora da graça? O que diz lá? Desde o ventre da minha mãe nasci pecador, não é? Davi conta. Por quê? Porque o pecado original é transmitido por propagação na geração, né? Todo ser humano nasce pecado original. Ora, se Jesus nasceu de Maria, só tem 2 possibilidades: ou Maria suja Cristo, sujar Deus, ou Cristo limpa Maria. Qual que é a mais lógica? Cristo limpa Maria. Ah, mas Maria nasceu antes. Sim, mas em Deus não há tempo, né? Pelos méritos de Cristo, ela foi poupada do pecado original. Existe um filme que eu queria que você assistisse, vou ver se eu procuro lá algum link, de Duns Scoto, que é um beato franciscano, que fez uma defesa
na Universidade de Paris sobre a Imaculada Conceição. Um dos argumentos mais fortes de Duns Scoto é o seguinte: ora, Jesus é ou não é o perfeitíssimo mediador? Sim? Olha como que ele conclui a lógica da Imaculada Conceição. Ele diz o seguinte: ora, o perfeitíssimo mediador que redime o mundo, para que confirme a sua perfeita mediação, seria lógico e conveniente que existisse ao menos uma criatura perfeitamente redimida. Estão acompanhando? Se ele é o perfeitíssimo mediador, redentor, é necessário que haja pelo menos uma criatura redenta perfeitamente, zerado, e essa criatura é Maria. Pena que eu não trago o celular, mas tem um texto de Santo Anselmo, belíssimo, dizendo que com a redenção de Maria, as flores se tornam belas, toda a criação é redimida, porque ela é o ápice da criação redimido. Então todos nós vamos atrás, porque vocês lembram que a criação se corrompeu junto com o pecado original também? Que inclusive diz que os animais se voltaram contra o homem, né? A criação. Lembra na profecia de Isaías que vai chegar um tempo que a criancinha vai tocar no buraco da cobra e não vai ser picado, que vão viver juntos leões, e não é? Quando isso? Quando consumar a recapitulação de todas as coisas em Cristo. Aí a criação redimida em Cristo volta a ter harmonia. E São Tomás de Aquino explica que o fogo do inferno, na verdade, é consequência de duas coisas. As nossas paixões que são desordenadas hoje, elas não têm que ser ordenadas pela graça de Deus? No inferno não tem mais graça de Deus, não tem Deus. Então as paixões vão ser desordenadas completamente, e elas vão se voltar contra quem? Contra nós. Isso é um dos fogos do inferno. A outra fonte do fogo do inferno é que onde está a pessoa do inferno, a criação que deveria ser conduzida a Deus pelo homem, também não vai poder mais ser ordenada para Deus. Então a própria criação também se volta contra. Então o fogo do inferno, para São Tomás de Aquino, são as paixões que se voltam contra você, e a própria criação que se volta contra você. Ok? Tá difícil de entender, não? Tá difícil? Difícil? Não, né? É porque é uma responsabilidade muito grande o ser humano. O ser humano está no ápice da criação, porque é ele que deve conduzir. Outra coisa também, vou pegar o gancho. Hoje, quando se diz assim, aquela pessoa é leiga no assunto, quer dizer o quê? Que não conhece. Pois é, tudo bem, a língua permite várias formas de interpretação. A palavra ela não necessariamente ela é unívoca, né? Ela pode ser análoga ou equívoca. Unívoca que só tem um significado. Equívoca é que tem dois significados opostos. Por exemplo, concerto com S, concerto, opostos não, diferentes, né? E concerto com C. Ok? Um é concerto de música, o outro é concertar. Equívocas.
e podem ser análogas. Por exemplo, a saúde. Quando se fala pão saudável, é análogo à saúde do corpo. Então a gente pode usar a palavra leigo como se não soubesse, mas tem que ter o contexto, mas não é o contexto da igreja. O que é o leigo na igreja católica? Ou na igreja? Igreja católica, porque nós temos documento para isso. O que é o leigo? Não consagrado, não só isso, não é. O que é o leigo? Guarda isso. O leigo na igreja não é aquele que não sabe nada. Certo? Cara, o leigo na igreja é aquele que tem como missão conduzir o mundo a Deus. Entende? Lumen Gentium. O leigo é aquele que ordena as coisas do mundo para Deus. Como é que alguém que não sabe nada vai conduzir o povo para Deus? O leigo é aquele que trabalha no hospital e age ali para que todos tenham intimidade, um contato com Deus. Trabalha no comércio e age ali para que clientes, colegas de trabalho, patrões, tenham um contato íntimo com Deus. O leigo é aquilo, é uma missão na igreja. Por isso que o leigo tem que rezar e se formar. Porque talvez o leigo vai ser muito mais questionado lá do que o padre. Porque quem já vem na igreja, a não ser que o padre vá lá de vez em quando, né, e joga uma... Mas geralmente o leigo é colocado mais na parede. Certo? Vou ter que fazer o batismo, fazer... Mas eu acho que esses pontos, né, de Nossa Senhora como o porquê que ela é imaculada, o que significa isso para a criação, a reordenar tudo para Deus, né? Ora, se ela é a primeira criatura a ordenar a criação, o leigo, quando tiver que ordenar o mundo para Deus, quem é a maior companheira que tem? Nossa Senhora. Dizem que são domingos, que foi a quem Nossa Senhora deu o rosário, para converter um herético, ele passava a noite rezando o rosário. Ou seja, se lá no mundo vocês deparam com pessoas ignorantes, que não querem conversa, ou que não estão abertas ao diálogo, rezem o rosário por ela, terço, rosário, o que der. Frequentemente. Você viu alguém, colega de trabalho, que não dialoga, começa a rezar o terço, pela conversão. Ou o patrão, ou um cliente, ou alguém da sua família. Ela é a primeira que ordena a criação, é a primeira que abre o caminho para que as pessoas que estão afastadas do mundo, afastadas de Deus no mundo, se reordenem para Deus. Está claro? Vocês que vão fazer a primeira Eucaristia, tem que amar Nossa Senhora. Batizada também? Cadê? Está ali. Então vamos começar com o rito do batismo. Depois, na hora da renúncia a Satanás e o creio, vocês entram para fazer juntos. Ok? Que é a única coisa que a Eucaristia. Amem a Eucaristia. Lutem por ela. Busquem. Comunguem, adorem Jesus. É o nosso maior tesouro. Não perca a oportunidade enquanto ele pode ser encontrado.